Bom dia, meus amigos, tudo bem? Hoje eu passo aqui para falar sobre a questão do orçamento, das eleições 2024 para prefeitos, vereadores, um pouco de política, que é o que eu gosto de fazer para dialogar e tentar contribuir na medida que eu puder. Recentemente eu digo de alguns anos, há uma discussão muito grande com relação às emendas parlamentares e a força que está cada dia mais das emendas parlamentares em relação à possibilidade do governo federal aplicar o orçamento. Em vez de aplicar o governo federal a totalidade ou grande parte do orçamento público, muito do orçamento é aplicado nas emendas parlamentares. Na época do Bolsonaro, a crítica foi grande porque a questão do orçamento secreto. Então não se sabia quem é que aplicava o orçamento, qual o interesse, quem estava mandando determinado valor para tal lugar. Então havia uma completa inversão, porque o orçamento é público, então não pode haver orçamento secreto. Ok. Mas com relação às emendas parlamentares, eu não entendo que não dá para demonizar as emendas parlamentares. O problema não está no orçamento em si, nas emendas parlamentares em si. O problema está na qualidade do parlamentar. Assim como a gente tem que ter a responsabilidade, quando votar num bom presidente, para escolher bons ministros, para aplicar bem um orçamento, seja qual presidente que você for escolher, nós temos a responsabilidade também de escolher bons parlamentares. Melhor senador, melhor deputado, melhor no sentido de atender os interesses da sociedade, dos trabalhadores principalmente, que é a maioria, né? A maioria dos eleitores precisa votar, deveria pelo menos votar de acordo com o interesse da maioria, não o trabalhador votar os interesses dos patrões ou do capital financeiro, que principalmente o grande problema que domina o governo, né? Que, aliás, quem come a maior parte do orçamento é exatamente o capital financeiro através dos juros da dívida. E essa é a preocupação que a gente tem que ter também, muito mais séria, inclusive. Porque eu vejo o seguinte, o parlamentar direcionar emendas do orçamento para a sua região, eu acho que está extremamente correto. Quem é que conhece mais a região para onde vai esse orçamento? Onde vai ser aplicado? É o parlamentar ou o presidente da República? O presidente da República pode conhecer bastante o país, mas o parlamentar, teoricamente, tem mais possibilidades. Assim como o prefeito é mais próximo, o vereador é mais próximo. E é evidente que o parlamentar, quando direciona uma verba, ele conversa com o prefeito, com os vereadores, as lideranças locais. Estou falando do ponto de vista de parlamentar sério, né? Parlamentar picareta, corrupto, ele não deve ser eleito. A gente sabe que tem muito, mas o propósito é falar de gente séria. Então, o que o eleitor precisa fazer é eleger um bom parlamento. Assim como se você elege, por exemplo, um presidente progressista, que defende os interesses dos trabalhadores, você também precisa votar na mesma linha para prefeito, para vereador, para deputado, pessoas progressistas que defendam o interesse dos trabalhadores. Essa é a questão, não é o orçamento. Que eu entendo que claro, o executivo tem a responsabilidade constitucional de direcionar o orçamento, aplicar o orçamento. Mas é extremamente democrático, na minha opinião, de que o parlamentar direcione o orçamento para resolver os problemas e as necessidades da região que ele representa, de que ele conhece, sabe. Então o problema não está nas emendas parlamentares, está na aplicação não está no problema na aplicação do orçamento, está na eleição de maus ou bons deputados. Se você quiser, e o eleitor precisa ter essa consciência, nós temos que ter essa responsabilidade. A gente tem que votar em prefeito que tenha, vamos dizer, agora esse ano, por exemplo, nós temos eleição para prefeitura, para vereador,
para prefeito, para vereador, nós temos que ter a responsabilidade de votar nos candidatos que defendam o interesse do país, o interesse do eleitor, o interesse da cidade, do povo trabalhador, que é a maioria. Assim como quando chegar em 2026, devemos votar em deputados que defendam o interesse do trabalhador, deputados que tenham a dimensão do que é ser um representante do voto popular. Não que vá defender o capital financeiro, porque o capital financeiro, esse sim que sangra o orçamento, comendo todos o orçamento através dos juros da dívida. Então, nós temos que compreender bem essa questão e não demonizar a emenda parlamentar. Nós precisamos cobrar quem é que está fazendo um bom trabalho no Congresso e se essa emenda realmente atende ao interesse do povo e não do parlamentar para comprar voto, atender alguns amigos na região dele, mas atender o interesse do povo. Essa é a discussão que tem que ser feita. Então nós não podemos tutelar o eleitor, o povo. Nós precisamos que o povo entenda qual é a responsabilidade que ele tem de escolher representantes que vão direcionar bem o orçamento público, já que nós temos agora uma força muito grande das emendas parlamentares. Claro que o Executivo, através do presidente, dos ministros, tem a responsabilidade de aplicar bem o orçamento, e seria importante que ele ficasse com uma boa parte do orçamento para fazer a execução do seu governo. Isso é importante. Mas não adianta também se a gente votar num mau presidente também. Então, não vai ser sempre o governo Lula. Amanhã tem outro presidente. Os parlamentares da mesma forma. O que nós precisamos é melhorar a qualidade do nosso parlamento, votando em representantes dos trabalhadores. E nós devíamos começar agora, já votando para vereador, nos representantes dos trabalhadores, votando para prefeito nos representantes dos trabalhadores, votando principalmente agora em 2024 em prefeitos e vereadores que tenham apoio do presidente Lula, que ele tem o orçamento e pode trabalhar junto com as prefeituras, com os vereadores, com os deputados, um alinhamento, uma sinergia de aplicação do orçamento. Aí atende o interesse da população como um todo. É isso que é importante. Nós precisamos ter essa noção. Não inverter o discurso, inverter o problema, considerar que a emenda parlamentar que está errada, mas o que está errado não é a emenda parlamentar, é o mal parlamentar. Pelo menos é o que eu entendo. Eu acho que democraticamente, do ponto de vista democrático, quanto mais próximo o político for da região, melhor a possibilidade do orçamento atender os interesses daquela região, desde que o parlamentar seja sério, o prefeito seja sério, o vereador seja sério. Aí a aplicação vai se dar bem, vai se dar em bom termo. Então o que precisa é fazer uma discussão com o parlamentar, inclusive é mais fácil o eleitor cobrar do deputado estadual, do deputado federal, do vereador, do prefeito, porque ele está mais próximo. Mas cobrar mesmo a aplicação, entender qual é o orçamento que está sendo direcionado para aquela região, como é que está sendo aplicado, se atende realmente os interesses do eleitor ou se é do parlamentar do ponto de vista individual, para os seus amigos. Eu acho que nós temos que travar essa discussão no país, porque eu acho que a discussão está no ponto errado, está deslocada do ponto. É isso, meus amigos. Vamos já começar a pensar na eleição de 2024 voltada para eleger pessoas do interesse dos trabalhadores, da maioria dos trabalhadores. E quando eu falo trabalhadores, pequenos empresários, executivos, todos são trabalhadores. O grande capital, a gente nem conhece os donos, se é que tem donos. Então, muitas vezes o cara é dono de uma madeireira, dono de uma farmácia, dono de uma padaria, dono do supermercado, e pensa, eu sou um empresário, sou deslocado do povo. Não, você é povo e é povo trabalhador. Só que você trabalha no seu próprio negócio. Vamos pensar na união dos trabalhadores. E os trabalhadores eu falo como todos os trabalhadores. Aquele que, ainda que tenha seu negócio próprio, é um trabalhador. Um abraço, boas eleições. Estamos longe, mas já temos que começar a discutir sobre isso e refletir sobre isso. Um abraço, queridos.